Uns 20 minutos de papo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá? Eu tô Legal, 40 né? anos nessa sem parar, Adriana. Então, é isso que nós vamos falar. Não fala ainda, porque senão vocês ficam falando, a gente fala agora e na hora do ar, Tá. vamos começar. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começa agora mais um Mistura Cultural, um programa feito para as redes sociais da TV Cultura com exibição também na Rádio Cultura Brasil. Meu convidado de hoje é um artista lá das antigas, dos anos 80, que eu acompanho desde então e completa 40 anos de carreira e também há 7 anos à frente do Miro de Mello e os Brega Punks. Meu convidado é ele, o Miro de Mello. Tudo bem, Miro? Oi, Adriana, tudo bem? Prazer, viu? Obrigado pelo convite, viu? Demorou para você chegar aqui no Mistura Cultural, vai, porque a gente, né, se conhece há muitos anos, épocas do Aeroanta, de 365, Lixomania, agora não tão recente, mas o mais recente, o Miro de Mello e os Brega Punks, que também está fazendo aniversário, Isso, né? isso. Eu tive que abandonar a batera, né? E há 7 anos, com a força do eterno Kid Vinil, eu montei os Brega Punks, né? E tô aí há 7 anos, eu e minha esposa aí carregando o barco aí, e paralelamente com o 365, né? Eu que era baterista, por natureza, agora virei vocalista e eu canto no 365 e nos Brega Punks também, né? Que legal. E como que é sair? Já tem um tempo que você saiu lá das baquetas para o microfone. Como que foi essa transição, Miro? Cara, na verdade, Adriana, eu vou falar pra você, eu tava numa depressão danada em 2014, nada artisticamente acontecia na minha vida. E com 365 não tinha show, entre brigas e paradas. E eu tava aqui olhando a estante da minha casa, vi um monte de disco dos brega românticos da minha mãe, do meu pai. E um dia bateu um start aqui na minha cabeça, falei, meu, sabe o que eu vou fazer? Fazer isso em punk rock e rock and roll, tá? Peguei os discos, fui na casa do produtor amigo meu, falei, ó, quero cantar essas músicas aqui em punk rock e com a ajuda do Kid Vinil, chamei os amigos para fazer a instrumentação, o maestro, o Omar Campos arranjou, que é produtor dos meus discos, né? Fiz a seleção do repertório, o Kid me apoiou e eu tô até peguei o gosto por cantar, na verdade, né? Porque todo baterista é tímido, né? Mas agora já foi. Agora, e eu estou muito feliz porque é um projeto que era, na verdade, eu ia pegar um cara de cada banda punk para cantar uma música brega, tá? Só Uhum. que eu tinha feito duas guias, o Paulo Sérgio e o Roberto Carlos. Quando o Kid chegou para participar, ele perguntou quem tá cantando. Eu falei, não, eu não tô cantando, isso é uma guia, uma voz guia. Ele me chamou de canto e falou, meu, canta você que a voz tá legal e chama os caras para participar e você vira o cantor. E eu peguei gosto pela coisa e tô até hoje aí, né? Que Graças a Deus, um projeto que eu legal! amo fazer. Nossa, eu não Eu sabia amo que fazer. O Kid, nosso saudoso Kid Vinil, professor, Sim, mestre, amigo, um dos caras mais legais que a gente já conheceu, né, Miro? uma pessoa muito ímpar na minha carreira, desde a época do Lixomania e do 365 também, que ele participou de todo o processo do estouro do 365 na Continental, que ele era de lá. Ele gravou uma música no primeiro disco do Roberto Carlos comigo, chama Noite do Terror. E a gente começou a tocar por aí, nos Sescs, nas fábricas, enfim, né? Até os últimos dias dele, ele estava comigo fazendo esse projeto e muito feliz, né, também. Porque Aham, ele gostava também, né, da sim. parada, né? Bom, eu vou interromper um pouco a conversa aqui com o Miro para a gente mostrar uma matéria que o Metrópolis fez quando o Kid Vinil morreu em 2017. Ela ilustra um pouco da importância dele para o rock brasileiro e também para a música brasileira. Vamos rodar? Bate 5h30, seta em filas infinitas. Ônibus lotado e cai da mala, minha marmita, eu sou boy. Para você conhecer uma banda nova inglesa, geralmente você ia para a Inglaterra. E assim, o Kid era esse cara que trabalhava, juntava uma grana e trazia esses discos para o Brasil para a gente ouvir no rádio. Então ele formou todos os roqueiros. O rock estava morrendo. E olhando agora para a década de 70 que se inicia,
Às vezes eu fico me perguntando. O Cris tem uma história de trabalho em gravadora, né? Ele era curador, ele era DJ, ele era jornalista, ele era apresentador de TV, mesmo como músico. Tinha uma banda muito louca, que era o Verminose, era mais punk rock, assim. Aí veio o Magazine, e daí lançou Eu Sou Boy. Eu sou boy, eu sou boy. Depois veio Tique Tique Nervoso, Top da Parada. Mesmo que ele não estivesse na TV, ele estava no rádio. Não estava no rádio, estava no YouTube. E você me ligando sempre, comprando uma satisfação. E ele tinha uma coisa muito legal, porque ele não era professoral. Quanto ele tinha de conhecimento sobre música, ele tinha de generosidade, de vontade de passar aquele conhecimento para frente. O que o rock é na tua vida? Olha, eu acho que são 24 horas do meu dia e acho que é a minha própria vida. Eu sou boy, eu sou boy. Ô, Miro, dessa sua trajetória aí de 40 anos, né, de carreira, quais os pontos que você destaca? Adriana, quando a gente começou a tocar aqui na Zona Norte, né, com o Lixo Mania, eu volto a falar, eu sou um cara iluminado. Por quê? Eu consegui gravar o primeiro compacto punk lançado no Brasil, com o Lixo Mania, Violência e Sobrevivência, depois naquela congelada que deu o movimento punk, 83, 84, com vários fatores. Eu montei o 365, tá? Então, da nossa turma, o 365 foi pro rock nacional, né? E foi a primeira banda da nossa turma a estourar no Brasil inteiro. E agora, depois de tantos anos, né? Eu tenho essa ideia, Deus me iluminou. Tá aí agora essa coisa de um punk, um cara que veio do punk, cantar brega punk, cantar romântico, porque é totalmente o avesso, né? Uhum. Porque os punks também amam, na verdade. Ele já cantava isso. Sim. A verdade é essa. Eu não virei brega ou brega romântico. O Lixo Mania já cantava o amor. Escuta, Miro, e a outra coisa bacana, né, do Miro de Mello e os Brega Punks é que você divide os vocais com a sua mulher, né? Como que é isso? Como que é estar com ela no palco? Adriana, é uma história de amor que vira um livro. A Josi, que é a minha esposa, ela é conhecida no movimento punk como Guararema. Uhum. Ela foi uma das primeiras moicanas de São Paulo da São Bento. Depois de 33 anos, há 8 anos atrás, nós se esbarramos na Augusta. E a gente começou a namorar de novo e tá junto. E ela também canta. Ela tem um projeto muito legal, chama Josi Campos em Prol da Natureza. E aí, calhou no segundo disco, eu efetivar ela como parceira de palco e cantar também. Então calhou do casal que respira a música, fazer a música no palco, né? Escuta, e esse repertório dos Brega Punks, como que você escolhe? Porque tem Paulo Sérgio, tem Roberto Carlos, né? As clássicas, né? Na verdade, que tocou muito, né? Que tinha um apelo muito forte, né? O brega, o que é? O brega é o popular. Então, quer dizer, eu comecei aqui, eu ligava o microfone aqui no meu estúdio, na minha casa, o povo passava na rua e ficava, você saiu do rock and roll, do punk, para cantar brega? Quando eu peguei a Não Creio em Mais Nada, se você pegar a letra, é anos 80 total. E é uma das músicas mais cantadas do show, a Não Creio em Mais Nada. É muito legal. Aí o resto veio o Daí José, Cadê Você? Que é um grande apelo, um grande clássico. Aí gravei Vanderlei Cardoso, gravei Roberto Carlos dos anos 60. Aí no segundo eu já fui pro Vando, Lindomar Castilho. Gravei Peninha, a gente faz um dueto da Peninha, eu e minha esposa. E aí, cara, o pessoal vai no show, não para de cantar. A gente interage muito porque a gente canta essas músicas com o maior carinho. Isso não é uma... A gente até presta uma homenagem para esses caras que, de repente, são esquecidos também. E são tão importantes, né, na vida de muitas pessoas, né? E graças a Deus a gente está até criando os filhos aí, que tem bastante gente fazendo. E do punk mesmo, eu fui o pioneiro a fazer. Ô, Miro, e me conta, a ideia dos Brega Punks é só fazer releitura mesmo, ou vocês pensam, ou já tem música própria também? Então, tem algumas coisas próprias, e no segundo disco, a gente gravou uma música que chama Vem Beijar os Meus Lábios, que tá no segundo disco, que é um rock and roll, já é autoral, é uma composição minha e da Josi, minha esposa, né?
e fala de uma história, porque ela é de Poá, eu sou da Zona Norte. Teve uma época que a gente tinha que se deslocar a pé, vai de carro, vai de trem, para ver meu bem, eu vou a pé também. E a ideia é fazer um disco autoral, sim. Se Deus quiser, a gente vai fazer esse disco autoral. Já tem alguns esboços de letra, enfim, né? Entendi. E você, assim, Almiro, você baterista, cantor e compositor. Qual posição você sente mais confortável? Ou tem que jogar em todas mesmo e isso faz parte da música? Então, na verdade, eu deixei a bateria porque eu tive uma fratura de tornozelo, tá? Eu perdi todo na perna direita, eu perdi toda a força do bumbo, do pedal do bumbo, né? E o que aconteceu? Eu também tive tendinite nos 2 pulsos. Eu tocava, os pulsos inchavam. E eu fui teimoso uma época. E aí, o meu conforto, agora que eu perdi toda a timidez e o Brega Punk me deu esse know-how de encarar o público e ir para cima, lógico, cada um com a sua característica, né? Mas eu sou muito anos 80, eu fui muito em show, eu vi muito vocalista bom da minha geração, muito vocalista bom do punk. Então eu acho que eu peguei um pouquinho de cada um e joguei a timidez no lixo e fui para cima. Ô Miro, e a gente sabe muito bem que o movimento punk aqui no Brasil, lá nos anos 80, ele era um movimento meio violento, inclusive, né? Que era marcado por algumas brigas e tal entre os punks e os headbangers, tinha essa divisão e tal. Como que você acha que seria isso, assim, dos punks de antigamente agora virem o Miro de Mello e os Brega Punks? Você é adolescente, querendo mudar o mundo, e você vendo na época um monte de adolescente fazendo rock, outros estilos, pregando a paz e amor naquela puta ditadura, cara, esses caras são loucos. Olha só, então quer dizer, a agressão era no visual, na atitude e na música. Então, quer dizer, era inevitável esses confrontos que tinha, porque além da polícia, da repressão, existia o preconceito do pessoal. O que é isso? O que esses caras querem? E eu acho que a gente acrescentou muito, né, no comento, né, que punk até hoje está aí no mundo, né, o comportamento e a música também, né? Pô, o que seria do rock nacional se não fosse o punk rock nacional? Tanto que o pessoal de Brasília, Legião Urbana, as bandas de Brasília e de outros estados começaram ouvindo Lixo Mania e o Grito Suburbano e o Sub, entendeu? Então teve o lado positivo, né? Não só que esses caras são violentos, tá? Droga não tinha. A droga era o bombeirinho e a pinga com mel. Então, quer dizer, era atitude mesmo. Bom, vou aproveitar que o Miro estava falando aqui do movimento punk. A gente descobriu aqui no acervo do Jornal da Cultura de 1994 um trecho que tem ele comentando sobre esse tema. Vamos ver. Os veteranos do movimento hoje têm em média 30 anos. Esses dois tocam na banda 365. E na verdade as gangues começaram a se confrontar. E ajudou o pessoal a dispersar, foi cada um para um lado. A união faz a força, não pode ficar com briga. O cara lá não sei de onde, de Mauá, briga com o cara de Osasco. Se os caras querem buscar alguma coisa, porque vai repetir o que aconteceu nos anos 80. A primeira gravação do 365 foi naquela coletânea Não São Paulo? Ou já saiu? Sim. Foi, né? Sim. Também. No final de 85, o Luiz Calanca nos procurou, queria fazer uma coletânea, que é o No São Paulo 2, a gente tocando em tudo quanto é lugar, nas danceterias, que você lembra, Rose Bombom, Carbono 14, Rádio Clube, e era inevitável a gente não entrar na coletânea, né? E a gente foi muito feliz, porque o Gueto entrou nessa coletânea, o Nau e o Vulto. São 4 bandaças da época, né? E a gente teve a felicidade de gravar na Continental e estourar, né? Então, o que o 365 deu certo no meu modo de ver, na minha ótica, que era um som meio que pesado para a época, mas com vocal melódico, não era gritado, entendeu? Então imagina, se o vocalista do 365 do Lixo Mania gravasse São Paulo, ia sair gritado. Então por isso que eu acho que a fórmula, que não foi uma coisa nada datada, a gente sempre fez música com o sentimento da gente, a gente não teve essas coisas que a gravadora mandou fazer isso. O disco do 365 primeiro, o vinil é muito disputado aí nos sebos, né? De disco, né? Marcou o nome da banda,
fizemos em 87 uma turnê de 100 shows, entendeu? Tomara que volte de novo, né? Estamos trabalhando para isso. Vai voltar. E o 365 está com um trabalho lindo para sair, com produção do Johnny Boy do Ira, né? E do Donny Man, que os dois juntaram, viraram parceiro da gente. A gente está fazendo um disco que vai surpreender muita gente, né? Onde está eu, o Ari, né? Que é um dos fundadores. O Muniz também, que trabalhou com a gente como hold, também é batera. E o Júnior, que é o baixista, que é o baixo que mais tempo ficou da banda. E artisticamente eu estou feliz. Lancei um livro. Conta na sua história. A minha história, livro, minha trajetória. Ô Miro, me conta, como é que você conheceu o punk, assim? Eu sou do Lausanne Paulista, né? Eu estudava no colégio aqui, o Castro Alves, e em 79, 80, apareceu lá na hora do recreio um cara com cabelo descolorido, uma calça toda rasgada com alfinete. Caramba, o que é esse cara? E eu já comprava a revista Pop, mas até então não tinha saído a matéria do Sex Pistols. Você vê, ele já vinha antes. Aí fui me aproximando, eu vi que ele vinha com umas camisas do Stug, Ziggy Pop. Fui me aproximando e virei amigo dessa pessoa, que é o Adalto, que era o baixista do Lixo Mania. Eu sou punk, eu sou o movimento punk da Inglaterra, o movimento rebelde, 3 acordes, Ramones. Eu tenho uma banda. Quer ir ver o ensaio? Me aproximei e fui no ensaio do Lixo Mania, que era outro batera. Me apaixonei. Aquilo ali virou a minha vida, porque eu nem ia em show. Eu ia em show de rock, via Made Brasil, as bandas da época, Casa das Máquinas, Tutti Frutti. Então, quando eu fui no ensaio do Lixo Mania, minha vida mudou. Porque era muito pulsante, muito áspero, muito gritado. A gente, sabe, já cansado de ouvir as mesmas coisas. Quando eu vi o Lixo Mania, eu me apaixonei. Aí comecei a frequentar os ensaios e terminou o meu colégio. E eles falaram para mim assim, o batera vai casar e eu acho que ele vai deixar a banda. Se você for aprender batera, você entra no lugar do cara. Que eu colava do lado do batera e ficava, o que esse cara tá fazendo? Como é que ele consegue? Aí fui pro conservatório, 4 meses depois do primeiro ensaio que eu fui, o rapaz realmente casou, se desligou da banda e eu entrei e gravei o compacto. Entendeu? Que legal. E aí até hoje, né? Quer dizer, eu sou muito grato ao Tiquinho e o Adalto, que a gente perdeu ele recentemente, por ele ter colocado eu no Lixo Mania. Daí veio o compacto, depois veio o Começo de Fim do Mundo, veio toda aquela coisa, porque eu já ia em show. Eu adorava, como eu adoro o Cólera. Eu não perdia show do Cólera, dos Inocentes. Eu era o cara que sempre, quando eu ia nos shows, empolgar e dançar e pular e gritar, eu prestava muita atenção na música que os caras estavam fazendo. Então já estava em mim isso aí, né? Aí virei o baterista, né, cara? Virei o baterista e tô até hoje aí na música, né? E como que você chegou no 365? Como é que foi? A gente não conseguia tocar as bandas por causa da violência na época, 83, 84, né? Não conseguia, nenhuma banda punk não tinha lugar, a polícia parava o show, repressão, uma matéria absurda no Fantástico, falando mal. Enfim, eu chamei os 2 caras do Lixo Mania e falei, eu vou montar uma banda New Wave. Tá? Que o New Wave já estava pegando a Blitz, o Magazine, e montei a primeira formação do 365. E a sonoridade não estava me agradando. Aí eu parei 1 ano, tá? O Mingau já tinha vindo na minha casa tocar teclado Ering, né? Queria entrar naquela primeira formação. Eu parei e todo mundo estava parado, tanto que o Ratos foi fazer metal, foi pro lado mais metal, as bandas não conseguiam, porque a gente não tinha espaço e a gente gostava de tocar. E em 85 realmente foi a formação que todo mundo conhece, né? Conheceu. E quem deu o nome, porque eu gostava de Azul 29, U2, B-52s, aquelas bandas com número, chamei a 9. E eu estava na casa da Fernanda, que era programadora do Napalm, tá? E hoje é casada com o Dado do Legião Urbana. Olha. Ela é casada há muitos anos com o Dado. Eu estava na casa, ela era amiga do Bivar. Eu falei, Fernanda, eu quero montar uma banda com número, mas que tenha um sentido. Ela falou, por que você não coloca os dias do ano? Aí o meu 365, difícil. Não, é os dias do ano, mas fala que é 365, que vocês vão estar intenso, tá? Todo ano uma batalha, todo dia a dia uma batalha, e sempre perseverando e atrás do objetivo. Não é assim? Quando você começa o ano, você não traça uma meta
para sua vida, e essa banda também vai ser assim. E ficou 365, né? E foi fácil pra gente, somente a primeira, depois de 85, um ano depois eu estava estourado, praticamente. Foi muito relâmpago, tanto que a gente não conseguiu segurar, né? Quando a gente se viu, tava tocando nas rádios. Porra, mas é isso mesmo, né? Aquela coisa da 89, a 97, traga uma demo, né? E graças a Deus caiu na mão do Kid, o Kid de novo na minha vida, na mão do Kid e da Rita Lee. Eles tinham um programa, eu não me recordo o nome, na 89, e tocaram pela primeira vez a demo na São Paulo. Quando tocou, já virou um estouro. E depois veio Vila Morena. É Vila Morena que chama? Vila Morena, que foi a música da Revolução dos Cravos, né? Que é o hino. Depois veio Nunca Mais Seremos os Mesmos. O primeiro disco tocou muito, né? E tem aquela coisa também da gente gostar muito do The Clash, né? Sempre da trajetória do The Clash. E o primeiro disco do 365 teve um pioneirismo de uma banda punk nacional gravar o reggae. A gente gravou no primeiro disco a música África também, né? E você ouve coisas novas também? Tem alguma coisa nova que te chama atenção? Ou você... Não. Não ouve? Não, eu fico... eu não... Mas aqui no Brasil tem bastante coisa interessante, viu? Tem, assim, né? É uma coisa que me conquistou. Todo mundo fala, pô... Mas que me conquistou foi o pessoal do Mangue Beat, que veio. Sem dúvida. Chico Sainz, adora que já tem mais de 20 anos também, que não é então, novo. as coisas, mas foi uma coisa que é isso, né? E depois também, eu também por ser, na época, batera, e eu posso até falar, ninguém fala, pô, é chovendo molhado, e a gente nem tinha essa coisa de intimidade com eles, mas eu achei o Charlie Brown Jr. também uma sacada, assim, na época, quando eles vieram, a pegada, entendeu? Depois dos anos 80, para mim, foi a banda, assim, que veio. Que chamou a atenção. Apesar de ter internet, né, Adriana? A gente teve a sorte nos anos 80 de ter as rádios, né? 89. E aí, hoje, tem muita coisa legal aqui em São Paulo. De vez em quando eu vou num show, quando eu posso, e eu vou num show, ver umas bandas. É muito legal, mas não tem esse espaço devido, por exemplo, na nossa época 89, traga uma fita ou um programa específico para mostrar tal banda. Então fica tocando aquelas velharadas do rock nacional, né? É verdade. E aí o novo. É verdade. A gente tá de passagem, o legado tá aí, né? Então eu sinto essa falta, né? De ter uma coisa pra gente, né? Ainda mais a gente que envelheceu e não sai muito de casa, né? A gente ficar olhando na internet as coisas novas, né? Mas o novo, para mim, ainda é aquela lá atrás, um Polício, um The Clash, um Talking Heads, uma coisa que você vai lá, pô, que bacana isso aqui, de ter na época mesmo, o próprio Billy Idol, que acabou de vir no Brasil, tá junto ali na mesma época, a gente ter acesso a isso, né? Porque a gente era rato do Satã, né? Dessas danceterias, né? Do retrô. Você falou do Rose Bombom. Era também uma época que tinha essa... Como chama aquele Radar Tantã, né? Radar Tantã, a gente passou muito por muita coisa legal, Rádio Clube. O Woodstock, que aos domingos, o 365 era parceiro do Rock Memory, que era a banda da casa. O Woodstock, assim, também, tinha muita chamada nas rádios, na PAN, que ajudou a elevar muito o nome da banda, né, do 365, né? Porque verdade. A gente sempre gostou de a gente sempre gostou de tocar, na verdade. E a gente tocou em muito lugar que tinha chamada das rádios, né? E aí, o que ajudou a banda, pô, a expandir o nome da banda, né? Se o 365 não brigasse, que teve essa coisa de uma briga na época do estouro, nós ia ser uma banda de ponta do rock nacional. Hoje a gente já pensa, por exemplo, é inevitável quando você trabalha em grupo você não ter esse tipo de atrito, né? Mas hoje a gente já consegue filtrar, é isso, porque quando você perde para você não tem que culpar os outros, né? Na verdade. Então a gente perdeu pra gente, porque a mídia estava do nosso lado. Quando você conquista a mídia e você já é muito difícil, então a gente não tinha noção aonde a gente estava se localizando, na verdade. Estava localizado. Todas as rádios, outros estados. Então foi depois de 4 meses a gente brigou na semana do clipe do Fantástico.
entendeu? E aí, estamos pagando até hoje. Mas a gente gosta de tocar, como eu disse lá no começo da entrevista. Ninguém falou que eu ia gravar um compacto, ninguém falou que eu ia tocar na rádio. As coisas foram acontecendo naturalmente para a gente estar aí completando 40 anos, né? De carreira, que dá um filme isso daí, dá uma história, né? De vida, de tudo que a gente passou, né? A gente está chegando aqui para o final já do nosso papo, mas eu queria saber, assim, os próximos passos dos Brega Punks. Se vocês estão preparando algo, se tem mais show, enfim, se tem alguma coisa que você queira falar aqui. Já sei que tem o disco novo aí do 365, vocês já vão voltar aqui para contar sobre isso? Na verdade o Brega Punks está com um trabalho 70% pronto, né? Eu não posso deixar de frisar o Omar Campos, que é o produtor dos meus discos, né? Ele é produtor, executor e arranjador dos discos, né? Logo, logo vai estar nas plataformas. O 365, artisticamente, eu estou muito feliz. E os shows vão acontecendo aleatoriamente, né? Graças a Deus, a gente tem que agradecer muito também que o Sesc deu uma grande abertura para nós, né? Que é muito bacana. E fazendo shows por aí em São Paulo, interior. E o 365 está preparando um disco novo para voltar bem o ano que vem. Escuta, você sabe, isso é só uma curiosidade. Todas as vezes que a gente convida alguém aqui, a gente faz uma pesquisa no nosso arquivo aqui da TV. Lembra do Boca Livre, que era da Dacirino? Lembro, eu fui jurado. O Kid convidou a gente várias vezes para fazer. Pô, o Kid sempre foi nosso ídolo, sempre, né? Que trouxe toda a informação musical pra gente, que ele tinha os programas. Quando a gente começou a conviver com o Kid Vinil, somente agora no Brega Punk que eu me aproximei mais, cara, eu falava pra ele, você não tem noção o dia que eu te conheci. Eu voltei para casa feliz da vida, porque eu via o programa dele na Rádio Excelsior, e de repente eu fui no Pauliceia Desvairada, que era uma casa lá no shopping Iguatemi, e o Kid tava lá na passagem do som. Você sabe se o Kid Vinil vai estar aí? O Kid Vinil vai estar aí, eu sou o Kid Vinil. Eu tremia falando com ele, né? E viramos amigos, companheiros de palco, ele fez várias produções comigo, e muito legal. Esse programa, o Boca Livre, é um programa que entrou para a história da vida de muita gente, muita banda. Bom, o nosso papo aqui com o Miro está chegando ao final, mas antes a gente quer mostrar um trechinho do programa Boca Livre, apresentado pelo Kid Vinil e pela Dada Cirino, lá em 1987, com a produção do Serginho Groisman. Por esse programa passaram vários nomes da música brasileira, como Ira, Garotos Podres, Ratos de Porão, e nesse trecho tem o 365 tocando Nunca Mais, com o Miro bem novinho ainda na bateria. Alô, teleboquistas, moçada que está em sintonia com o nosso programa, a toda hora rola uma história. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Papai Noel, velho batuta, rejeitos miseráveis. Vamos São Paulo. É pra você esta canção. China is a punk rocker. China is a punk rocker. Do muro, nunca, sempre, nunca mais. Vida, morte, vai entrar. Miro, obrigada. Eu quero agradecer demais você, os Brega Punks que não estão aqui, a Josi, desejar uma vida longa para a banda e dizer que a TV Cultura está aqui à disposição de vocês para contar novidades. Tá, obrigado. Um beijão pra vocês, parabéns pelo programa e felicidade. Vida longa, rock and roll. Ó,
Esse Obrigado. foi o Mistura Cultural com Miro de Mello, que falou sobre os Brega Punks, o Lixomania e o 365. Esse papo fica disponível aqui nas redes da TV Cultura e lá na Rádio Cultura Brasil, ele, além da entrevista, entra com as músicas que a gente conversou aqui nessa entrevista. Então, eu agradeço a sintonia de vocês aqui, a presença de todos e até a próxima. Foi agora de foto. Tá bom? Obrigada, Obrigado, tá? viu? Um beijo grande. Tudo de Um bom beijão pra aí, um você. abraço pro Alexandre também. Obrigado. Aí você me diz quando vai passar, tá bom? Eu te mando, pode deixar. Um beijão.